do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 29, versículo 40 e o versículo 41, 42, amém, e 43. Estes versículos da palavra de Deus, o que Deus colocara no meu coração para ministrar esta noite no culto missionário. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós, baseado neste texto sagrado, para que nós possamos entender que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio realmente para salvar, para libertar o homem. Todos encontraram que digo amém? Diz assim a palavra do Senhor: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Meus amados, culto missionário, e falar sobre missão, não falar da cruz, não falar dos feitos de Jesus, não é uma palavra completa. Mas quando nós falamos de missão, a primeira coisa que vem na mente é sobre a cruz. Nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que Deus, todos nós conhecemos, tivemos ontem o nosso culto de EBT, onde falava sobre mariolatria e sobre o nascimento de Jesus. Jesus, ele foi enviado por Deus, porque a palavra do Senhor diz em João 3,16, todos conhecemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós observamos que o texto em que nós acabamos de ler é um texto em que revela a situação, ou seja, o momento em que o nosso Salvador se encontra. Aquele que deu vista aos cegos agora está pendurado no madeiro entre dois malfeitores. Aquele que fez surdo ouvir está entre dois malfeitores crucificado. Aquele que levantou os paralíticos, deu voz aos mudos e também purificou os leprosos e ressuscitou os mortos, está agora ali crucificado. E nós olhamos para esse texto aonde a palavra de Deus nos fala que ele foi crucificado entre quem? Malfeitores, ladrões. A palavra de Deus é bem clara a dizer que o ladrão, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Esses homens, eles eram criminosos, ladrões,
pessoas que causaram problema na sociedade, mas Jesus está entre eles, Jesus está ali entre eles, e a palavra de Deus é bem clara a nos revelar que um deles começa a estar questionando com Jesus, ou blasfemando, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti e a nós também. Mas nós observamos que o outro que estava ali também repreende o seu amigo, aquele que muitas vezes, com ele, compartilhando os momentos de assalto, cometendo crimes, repreende ele porque reconhece naquele momento que aquele que estava no meio, ele era diferente, ele era uma pessoa diferente. Ele diz: tu não temes nem a Deus, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este justo nenhum mal ele fez, nenhum crime ele cometeu. E eu tenho uma palavra de Deus para nós esta noite, como igreja, porque a igreja, irmão, a igreja, como falei agora há pouco, ela é a igreja de Deus, aquela que Deus elegeu, levantou na terra para pregar o seu evangelho. Nós sabemos que quando chega um ladrão para se render aos pés de Cristo, a igreja tem que abraçar. Chega o criminoso para se entregar a Cristo, a igreja também tem que abraçar e orar por ele, porque quem salva é Cristo, quem liberta é Cristo, quem transforma é Cristo, quem perdoa é Cristo, e quem tem a vida eterna é Cristo. E ele mesmo foi bem categórico em dizer: pastor Roger, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio buscar os justos, Jesus não veio atrás dos santos, porque aqueles que se diziam santos estavam rotando santidade, mas não tinha nada de santidade. Tinham a lei, mas não cumpria a lei. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. A mensagem nesta noite para nós é: ainda há esperança para aqueles que estão perdidos. E esta noite eu tenho uma mensagem de Deus para o nosso coração, porque nós, como igreja, a nossa obrigação é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho. Quando eu olho para esse texto, este ladrão, este malfeitor, que reconhece Jesus Cristo como Salvador de sua vida, ele está ali e ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: olha, hoje estarás comigo no paraíso. Quando parecia o fim para aquele homem, estava chegando o começo para ele. Ele estava recebendo a vida eterna. Quando ele estava ali condenado à morte, mas ele olhou para aquele que estava na cruz no meio, e ele, com certeza, ele diz: a esperança ainda, o meu fim não vai ser o fim, vai ser o começo. Ele olha para Jesus, e observamos aqui para este texto, deixa eu dizer, ele nunca teve na igreja, ele nunca teve num culto sentado ouvindo uma mensagem, ele nunca foi batizado nas águas para também entender as verdades, mas com certeza este homem, ele já ouvia falar do Cristo, que dava vista aos cegos, que levantava os paralíticos, que perdoava os pecados da prostituta. Quem sabe ele ouviu isso? Não, se esse homem perdoou aquela prostituta, com certeza ele vai dar o meu perdão, eu vou conquistar aqui no Calvário, ao lado dele. Mas existe hoje, irmão, pessoas
pessoas que é semelhante ao outro, que despreza, que zomba, que critica, aleluia, não quer, rejeita Cristo, rejeita o Evangelho, rejeita a mensagem da igreja. Mas deixa eu dizer para você, ainda tem aqueles que olham para a cruz e diz: não, a cruz tem a solução para o meu problema, a cruz tem um perdão para os meus pecados, porque aquele que morreu na cruz do Calvário é poderoso para resolver os meus problemas. Deixa eu dizer para você uma palavra, um ponto chave: o céu não é para aqueles que estão perto da cruz, o céu é para aqueles que se rendem ao Cristo da cruz. Oh, que maravilha! É isto, o Evangelho tem que ser pregado com convicção, pregado com atenção, porque Jesus Cristo ainda salva, Jesus Cristo ainda liberta, Jesus Cristo é Ele quem transforma. Mas porque esta mensagem, pastor, pregar hoje no culto missionário sobre este texto destes dois ladrões? Não quero me prender sobre eles. A Bíblia diz os malfeitores, e alguns dizem que o nome de um era o Dimas. Mas deixa eu dizer uma coisa: estes homens para a sociedade eles não prestavam. Estes homens para a sociedade eles eram, posso dizer, lixo. Mas um olhou para Cristo e conseguiu o céu. Aquele que olhou para Cristo recebeu o seu perdão ali na cruz. Deus dará a ele a oportunidade de ser salvo, de ser liberto através da mensagem de Cristo. Ele deu atenção à mensagem de Cristo, ele recebeu a palavra de Jesus Cristo. E olha uma coisa que eu quero dizer para a igreja: nós estamos vivendo tempo de muitas informações, mas com pouca esperança. As pessoas estão aí dizendo: não há mais jeito para os meus problemas, eu já cometi muitos pecados, eu já cometi muitos erros. E muitas vezes, irmãos, o camarada está lá no mundo das drogas, está lá no mundo do crime, está lá no mundo, aleluia, do roubo, mas quando muitas vezes chega na igreja é rejeitado. As pessoas dizem: não, esse aí não presta, porque cometeu isso. Mas deixa eu dizer algo para nós como cristãos, é que pregamos sobre missão, sobre o Evangelho que transforma. Nós precisamos amar, não importa a vida da pessoa, se é um ladrão, se ele se converte a Cristo, ele tem que ser amado como aquele que nunca o roubou, nunca furtou. Se é um criminoso, ele tem que ser amado também, ele se rendendo a Cristo, se reconciliando, pedindo perdão a Deus, se rendendo ao pé da cruz, reconhecendo Cristo como seu Salvador. Ele passa a ser o nosso irmão justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas por que isso, irmão? Porque a palavra do Senhor é bem clara, dizer Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos, a palavra do Senhor está dizendo: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós, talvez eu nasci e me criei no Evangelho, nunca matei, nunca roubei, mas observamos, meus amados irmãos, que através de um homem, a Bíblia diz que todos pecaram, mas através de um homem todos também são justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje eu tenho uma mensagem de esperança para aqueles que estão vivendo neste mundo e dizendo que não há mais esperança, não há mais jeito. Jesus, aquele que perdoou o ladrão e deu a ele o céu, porque ele se rendeu não à cruz, mas aquele que estava na cruz e que é poderoso para perdoar pecado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.
Quando se fala de missão, temos que falar sobre a cruz, porque a missão se completou na cruz. Quando Jesus morre lá na cruz, Ele está na cruz, Ele diz: Pai, está tudo consumado, a minha missão está cumprida, o teu propósito na terra se cumpriu, a tua vontade na terra se cumpriu, para que o homem se regenere, para que o homem seja transformado, para que o homem seja salvo. E esta noite Deus está dizendo para nós que nós precisamos pregar para este mundo, e que as pessoas venham entender que não importa o que o homem cometeu, mas se ele se arrependeu, entregou sua vida para Cristo, ele alcançará o céu, porque há esperança para ele. Aleluia. Lembro-me que eu estava em uma comunidade e à noite chegou um rapaz, um criminoso, e pedindo ajuda, queria comida, porque ele estava fugindo que nem Caim. Eu estava naquela comunidade, morava na secretaria da igreja, num quarto que tinha. Eu e minha esposa e os 2 filhos passamos sempre por esses momentos de experiência. E me levantei e fui ter com ele, batendo na porta, pedindo água, comida. O que está acontecendo? Ele confessou o que ele havia feito. Eu tirei a vida de alguém, eu sou um criminoso. E eu disse: você quer entregar sua vida para Cristo? Jesus lhe perdoa. E ele disse: Jesus perdoa meu pecado, o crime que eu cometi. Eu disse: perdoa, se você se arrepender. Mas eu disse uma coisa: da justiça do homem, tu não vai ficar isento do processo, mas o perdão de Deus tu irá alcançar, para ter a vida eterna, se você permanecer. E naquele momento, aquele homem se ajoelhou tremendo, orei por ele, dei água, dei pão, dei comida para ele, e ele pegou a estrada, foi embora. Não tive mais notícia dele. Mas uma coisa, deixa eu dizer à igreja: quantas pessoas chegam à igreja que cometeram crimes, roubos, furtos, adultérios, vêm para a igreja porque sabe que na igreja há esperança para ele. E a igreja é a coluna da verdade. A igreja, aleluia, é ela que está com a verdade, com a esperança para os perdidos. E este mundo está precisando ouvir a igreja bradar sobre a face da terra que ainda há esperança para os perdidos. Quantas pessoas estão dizendo: não há mais jeito para mim, mas ainda há esperança. Jesus salva, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus liberta, Jesus transforma a pessoa que reconhece Ele como Senhor. Aleluia. Nós não podemos rejeitar alguém que vem a Cristo por causa dos seus atos ou que ele cometeu. Ele deve ser amado, orar por ele, por ela, porque a igreja, ela é, posso dizer, um centro de recuperação. Aqui não é lugar de perfeitos, lugar de perfeição é só no céu. Mas na igreja, irmão, chega pessoas de todo jeito, quebrado, arrebentado, né? Muitas vezes dá problemas na igreja, mas a igreja deve olhar com amor para com aquela pessoa e orar por ele, orar por ela, para que Deus venha cada dia ter compaixão, ter misericórdia.
Eu conheço um pastor que ele teve um encontro com Cristo, e muitas vezes ele falou para mim que ele era daquele do gatilho, né? E um dia ele foi para matar o pastor, e quando ele mirava, ele disse que mirava no pastor e o pastor sumia, ele não via. Ele tem um mistério com esse pastor, quando eu miro nele, ele some. Né? E através disso, ele como criminoso, aí ele viu isso, ele disse: não, vou entregar minha vida a esse Cristo também. Aceitou Jesus, começou a cultuar ao Senhor, ir para a igreja cuidar dele. Depois dele estar crente, foram atrás dele, não acharam. Por quê? Deus escondeu ele. Deus escondeu ele. Ele saiu do seu estado, veio para o outro estado, e Deus lá guardou ele. E até hoje ele está na presença de Deus, e é o vice-presidente de Cachoeira do Piriá, porque a igreja abraçou, a igreja amou, a igreja cuidou e não desprezou. Porque se nós formos olhar para os feitos de alguém, não, vamos rejeitar. Mas quando nós olhamos para Cristo, que é a perfeição, aquele que perdoa, aquele que dá oportunidade, aquele que ama, aquele que abraça, aquele que morreu de braços abertos, aleluia, é o mesmo que está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas estão sobrecarregadas, com a mente pesada e dizendo: eu não suporto mais. Mas Deus, Jesus está dizendo que Ele tem o alívio, Ele tem o perdão, Ele tem o refrigério para estas pessoas. É Ele quem cura, é Ele quem sara. Aleluia. Então a igreja, nós como cristãos, servos de Deus e servas de Deus, precisamos pregar o evangelho de compaixão, o evangelho de amor, o evangelho de Jesus Cristo. Porque, irmãos, o que Jesus faria? Jesus, assim como Ele fez com aquele homem, porque Jesus sabia quem era ele. Jesus sabia quem era ele, era um malfeitor. Mas Jesus viu a sinceridade do seu coração, o arrependimento, o seu rendimento, ou seja, ele se rendeu a Cristo. Ele disse: é minha última oportunidade de eu reconhecer Ele como Senhor, como Salvador. Eu vou dizer para eles se lembrar de mim quando entrarem no seu reino. Tem muitos que dizem: não, aquele ladrão era um bom ladrão. Não existe bom ladrão, irmãos. Existe aquele que se arrepende, reconhece os seus erros, as suas falhas, a sua fragilidade. Aquele ladrão, aquele malfeitor, ele reconheceu, mas o outro estava lá arrogante, metido à besta, nariz empinado, condenado, sentenciado à morte, mas não reconhece que entre eles estava a vida, dizendo: se arrepende para viver eternamente. Então observamos que o evangelho de Cristo, ele é pregado com amor. Um rejeitou Jesus e o outro se rendeu. Os dois ouviram a mesma verdade. Os dois ouviram a mesma verdade, mas somente um reconheceu Jesus como o Senhor, como o Salvador de sua vida. Queridos, viver na vida, ou seja, na cruz Jesus não estava sozinho, Ele estava ali com aqueles homens, com aqueles malfeitores, à sua direita e à sua esquerda.
Mas observamos que os dois ladrões, a mesma condenação, a mesma proximidade de Jesus, destinos diferentes. Eles estavam com destinos diferentes. Por quê? Um reconhece, se rende, se arrepende, se entrega a Cristo, porque Jesus estava bem no meio, dizendo que ele tinha o começo para um deles, ou para dar a oportunidade. Queridos, o coração de muitas pessoas hoje, nós estamos vivendo em tempo em que as pessoas estão rejeitando Jesus, rejeitando o Evangelho, rejeitando a palavra de Deus, se afastando cada vez mais de Deus, mas ainda há pessoas que reconhecem os seus erros, reconhecem os seus pecados, reconhecem as suas falhas e se entrega a Cristo, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, aquele que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, aquele que foi crucificado, morreu no Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou, se apresentou aos discípulos e deu ordem para eles pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todas as nações, para que fossem salvos das suas misérias, dos seus pecados. Queridos, observamos que o amor de Deus, ou Jesus, este mesmo Jesus, é aquele que entrou na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Era uma pessoa querida na sociedade, era o maioral dos publicanos, e que cobrava os impostos alto, e que a sociedade já odiava ele. Mas Jesus foi até a casa dele. Quando Jesus está na casa dele, ele reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados, o que ele vinha cometer. Ele diz: Senhor, eu me arrependo, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Jesus olha para aquele homem e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas observamos que o Zaqueu reconhece os seus erros, reconhece a sua falha, o que ele vinha cometendo, e ele estava disposto a devolver a quem ele havia defraudado. Olhamos para a palavra de Deus, que ali estavam as pessoas. Se ele soubesse quem é Zaqueu, porque ele se hospeda em casa de pecador, de publicanos. Queridos, Jesus, ele estava ali com um propósito. Ele queria demonstrar, estava demonstrando o seu amor para com os perdidos, enquanto aqueles que conheciam a lei estavam julgando, estavam condenando, dizendo que aquela pessoa talvez merecia o inferno. Quantas pessoas se escandalizam, né, quando alguém está no nosso meio, servindo a Deus, e acontece algo com ele, ou o passado ressuscita. As pessoas dizem: mas isso não pode. Mas nós olhamos para a palavra de Deus,
Quem salvou foi Jesus, quem chamou foi Jesus, e quem perdoa é Jesus, quem regenera é Jesus, quem transforma é Jesus. E o que nós precisamos fazer é dar glória, é exaltar, é glorificar o nome do Senhor, com a restauração de alguém, com a salvação de alguém, porque a palavra de Deus diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Eu pergunto para vocês: chegasse aqui um criminoso aí, olha, eu já matei, já fiz isso, vocês me aceitam aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus, o que vocês diriam para ele? A igreja, hein? Nós iríamos orar por ele e dizer: Jesus te ama, Jesus te perdoa, mas te arrepende, te entrega para ter uma vida nova. O que a Bíblia diz, irmãos? Paulo escrevendo: quem está em Cristo é... Então, quem está em Cristo é nova criatura. E quem está em Cristo não pode viver cometendo os mesmos erros. Ele é nova criatura para viver para Deus. Então a missão da igreja, quando se fala em missão, porque muitas vezes o missionário, nós temos uma mentalidade que a missão é só para aqueles necessitadinhos, está morando na rua, sem um cobertor, sem um prato de comida para comer. Não, irmãos, é para pobre, é para rico, é para aqueles que se dizem ser justo, é para aqueles que se dizem que já estão condenados, não há mais solução para eles. Missão é para isso. Jesus veio para esses. Jesus veio buscar estas pessoas perdidas, condenadas. Jesus veio para libertar. Porque o diabo, ele pega as pessoas e aprisiona, leva a cometer o roubo, o furto, o crime, o adultério, e coloca na mente da pessoa: para ti não há mais jeito. Só que quando aquela pessoa entrega a vida dele para Cristo, aí o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, dizendo: ainda há esperança. Lute pela mudança, pela transformação, lute pela vida eterna, lute para conquistar os céus. E o Espírito Santo começa a trabalhar na vida daquela pessoa que a sociedade havia. A igreja, irmãos, é um centro de recuperação. Quantos drogados, quantos viciados no alcoolismo, quantos viciados em tudo que não presta, chegaram à igreja, receberam Cristo, a vida dele foi mudada, a vida dela foi transformada, e a igreja, aleluia, está colocando pessoas no céu, porque está pregando o evangelho que transforma. E quem perde é o inferno, mas quem ganha é o céu. Nós precisamos colocar pessoas no céu, não no inferno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, Paulo diz: quem está em Cristo. E tem outra palavra: agora, portanto, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Quem nos condenará? Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Isso está se falando a respeito do mundo espiritual. Quem está em Cristo, o diabo pode acusar, o diabo pode levar a ele, dizer: ó, tu fez isso, cometeu isso,
mas o Espírito Santo vai dizer para ele: diz para o Satanás que o sangue de Jesus te purificou de todos os teus pecados. Tu és uma nova criatura, tu és filho de Deus, porque fostes justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, e Jesus disse para o ladrão: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Que coisa linda. Alguém que estava ali condenado, mas recebe uma palavra de esperança: estarás comigo hoje no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Este mundo, irmão, está indo de mal a pior. Tantas violências, tantos roubos, crimes, tanta imoralidades. Mas ainda neste mundo, Deus ainda tem almas a salvar, ou para salvar, para libertar. Quem é que Deus vai usar? Vai usar a mim e vai usar a você como igreja, como missionário, missionária, como pregador do Evangelho, pregadora do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, a nossa missão é ganhar almas para o reino de Deus, não é condenar. A nossa missão é levar pessoas aos pés de Cristo, não afastar ela de Cristo. A nossa missão é pregar a este mundo e dizer que Jesus Cristo ainda é a esperança, Jesus Cristo é a solução para salvar aqueles que estão perdido. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo uma palavra do nosso presidente, e ele falando sobre a igreja como centro de recuperação, onde chegam as pessoas de todo tipo, o adúltero, o ladrão, o criminoso, o divorciado. Eles chegam para encontrar a solução para os seus problemas. O refrigério para a sua alma, o perdão dos seus erros, e receber o abraço de quem tem o perdão, de quem tem a esperança, para ele continuar a viver servindo a Deus, ou também estar junto conosco adorando ao Senhor. Queridos, que nós como igreja missionária, nós não podemos rejeitar, nós temos que abraçar todos quanto vêm a Cristo. Aleluia. Ele mesmo diz que ele não rejeita, ele não despreza, porque é o Pai quem o dá. Ele não lança fora a igreja. Nós, o povo de Deus, Deus nos levantou para ganhar vidas para Ele, e um dia nós estaremos juntos lá no céu. Uma coisa, irmãos, que lá no céu não vai entrar ladrão, mas vai entrar o ex-ladrão. Lá no céu não vai entrar o criminoso, mas vai entrar o ex-criminoso. Tudo é no ex. Por quê? Não é mais. Se arrependeu, se entregou para viver a vida que Deus quer, a vida de santidade. O seu caráter foi transformado, houve uma mudança
total na vida dele, na vida dela, porque Deus é Ele quem transforma. Aleluia! A igreja precisa fazer missão. Nós precisamos fazer missão. Nós precisamos a cada dia amar os perdidos, assim como Jesus o ama. Eu muitas vezes, quando eu não tinha assim um conhecimento da palavra de Deus, eu ouvia as pessoas falar: fulano é isso, 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 né? E muitas vezes eu dizia assim: tem que ser morto. Só que um dia Deus me deu uma lição. Deus, o próprio Deus me deu uma lição. Eu fui trabalhar em uma determinada comunidade, isso aqui não sei se eu já falei, mas lá tinha uns camaradas do tráfico, das drogas, que me faziam muita raiva. E entrou um dia uma ira santa, eu orando, porque ele desviou todos os jovens daí. Eu tinha mais de 30 jovens na igreja, pastor Roger. O pastor, quando ele vê jovem na igreja, ele fica alegre, porque o jovem é o termômetro da igreja. E o infeliz, dentro de um dia, levou todo mundo para a balada, para dançar, beber e sair da igreja, porque ele disse: eu vou tirar esse jovem tudo da igreja desse pastor. E de noite eu olhei, somente uma viúva e eu com a minha família lá. E cadê os jovens da igreja? Eu fiz uma oração: Deus, eu quero que o Senhor mate esse infeliz. Irmãos, não passou 7 dias, o cabra foi morto. Só que depois Deus veio falar comigo. Eu atendi a tua oração porque a justiça pertence a mim. A justiça pertence a mim. Mas tu precisas amar esses tipos de pessoa. Eu disse: Deus, a partir de hoje eu não faço mais essas orações fervorosas, poderosas. Eu vou orar para que o Senhor salve, que o Senhor liberte, porque Ele precisa de salvação. Nós não podemos perder as almas para o inferno. Nós não podemos perder as almas para o diabo. A igreja foi chamada, levantada na terra, para tirar as almas do inferno, para trazer as vidas para Cristo. Nós precisamos amar, não somente pregar sobre o amor e não viver o amor. Devemos amar os bons e os ruins e dizer que Jesus ama ele, mesmo ele não prestando. Esta é a missão da igreja. Nós precisamos amar os perdidos. Missão se faz com amor, pregando a verdade, pregando a cruz, o sofrimento de Jesus, irmãos. Aleluia. E quando o irmão vem para a igreja, recebe o abraço da igreja, está regenerado, mas aí vem a justiça do homem para cobrar a sua dívida ou o seu crime. A igreja não pode rejeitar. Temos que amar e orar, interceder, porque é Deus quem o salvou. Quem salva é Jesus. Se Jesus perdoou, nós olhamos para a Bíblia é um grande exemplo. Ainda há esperança para aqueles que cometem os seus delitos de pecado. Quem era o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus? Cometeu ali, foi 2 pecados no mesmo tempo, né?
adultério e homicídio. Só que ele se arrependeu. Agora eu imagino, se o Davi hoje tivesse no nosso meio e cometesse um tal pecado desse, o que nós faríamos com ele? Hein? Perdoaria? Dava a segunda chance? Ou condenaria para sempre? Quantas pessoas estão afastadas da igreja, sem força para voltar para a igreja? Porque muitas vezes ele diz: se eu voltar, vão falar, vão dizer: olha aí como fez isso, trouxe problema esse e aquele, e agora está aqui com a carinha aí de santo. Né? Nós precisamos olhar para essas pessoas e dizer: Deus está te dando a segunda chance, te levanta, conte comigo. Não cometa mais não cometa mais este erro ou o mesmo erro. Procure mudar, a se transformar, a ter uma vida santa para agradar a Deus e servir ao Senhor até que Ele volte, porque, irmãos, ainda há esperança para aqueles que estão que nem um filho pródigo, lá comendo as bolotas dos porcos, bebendo, fumando, se drogando. Ainda há esperança. O Evangelho ainda alcança estas pessoas. Eu sinto Jesus aqui falando esta noite, em silêncio para conosco, que o Evangelho é pregado com amor e carinho para com os perdidos, aqueles que estão precisando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloque de pé.